Então, aí, boa tarde, galerinha do sexto ano B, né? Vamos estar aí trabalhando hoje com as atividades suplementares do capítulo 10. Vamos estar fazendo a correção para, assim, fecharmos todo o conteúdo referente ao capítulo, né, 10 e ao segundo bimestre. Então, vamos lá. Vou estar compartilhando com vocês aqui o gabaritinho, né? Está presente apenas a Amanda e o Gabriel. Se vocês quiserem abrir aí a câmera de vocês, eu sei que é uma semana que vocês estão fazendo aí o simulado, né, que toma bastante tempo de vocês também, eu entendo, tá? Tranquilamente, desejo bastante sorte para vocês aí. Então, vamos lá. Se alguém quiser responder, é só dar um alô aí para mim, porque vocês têm a liberdade de estar desbloqueando o áudio de vocês, tá? Então, Jamile, que entrou agora, é o capítulo 10, atividades suplementares, tá? Tem uma galerinha entrando agora. Deixa eu só desabilitar aqui. Então, vamos lá. O atividades suplementares começa da seguinte forma, né? Considere aí, né, falando das misturas do cotidiano, né? Considere 3 recipientes distintos. Um com água mineral, outro com álcool hidratado e o terceiro com soro fisiológico. É correto afirmar que os conteúdos são, respectivamente, seria ali a mistura homogênea e uma mistura homogênea. Todos eles, porque a gente não consegue ver a distinção de fases. Então, a água mineral tem vários componentes dela, mas o que eu consigo ver? Uma fase só. O álcool hidratado, eu sei que tem várias substâncias ali fazendo parte da mistura. Não consigo distinguir as fases. Então, também é uma mistura homogênea. E o soro fisiológico, eu também sei da sua composição, que são várias substâncias que o compõem, fazendo com que tenha apenas uma fase, porque todos eles são transparentes, né? Então, a gente não consegue ver a distinção ali de uma fase e outra. Por isso que são todas misturas homogêneas, né? Então, até ele tem uma explicaçãozinha muito legal aqui na apostila, que ele fala assim, a água mineral é uma mistura homogênea de água e sais minerais. O álcool hidratado também é uma mistura homogênea, mas formada por álcool e água. Por isso que é o álcool hidratado. Eu preciso descompartilhar só para fazer aqui o encaixe de outras pessoas que estão entrando na sala. Então, vamos lá. Atividades suplementares, galerinha. Tá? Quem está aí chegando agora, atividades suplementares, capítulo 10. E agora eu tenho o número 2. Em uma aula de ciências, 4 alunos fizeram afirmaçõa sobre o assunto de misturas. Leia-as com atenção. Paulo, uma mistura homogênea possui apenas uma fase. A Yara afirmou, toda mistura homogênea é uma suspensão. A Amanda, ligas metálicas são misturas homogêneas. E a Luísa, coloides são misturas homogêneas. Eu tenho aí para a gente ver quais os alunos, né, fizeram afirmações corretas sobre o assunto. Alguém quer falar alguma coisa? Já foi mandado semana passada. Eu mandei para a Gabriela, está passando pelo grupo aí. Letra E, você não entrou em letra E? Ah, E foi mandado. Obrigado, Daniel. No grupo dos pais, né? Só confirma para mim, Daniel. Foi mandado, Daniel, no grupo dos pais. Confirma para mim, please. Então, aí dessas afirmativas, o Paulo está correto. Uma mistura homogênea possui apenas uma fase. E a Amanda, você está correta aí, que ligas metálicas são misturas homogêneas. Então, a letra C.
Só para ficar um pouquinho mais divertida nossa aula, né? Então, nós temos ali agora, eu tenho ali, ó, quando misturamos, tá? Quando misturamos vinagre e azeite, percebemos rapidamente que se forma um sistema heterogêneo. O vinagre não vai se misturar ao azeite. Que é bifásico ali, ó, duas fases, está falando aí na apostila, né? Mas essa situação muda com a adição de ingrediente, a gema do ovo. A mistura formada pelo vinagre, azeite e gema de ovo após uma forte agitação, batendo, 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 dá origem à maionese. Delícia! Maionese caseira. Representada na imagem ao lado. Ali, ó, não sei de onde que tirou essa maionese tão branca, né? Mas tudo bem, a minha maionese fica mais ou menos amarelinha, porque é gema amarela, né? Tal, bonitinho. Considerando a função da gema de ovo para a formação da maionese, nós vimos isso lá na nossa apostila. Assinale a alternativa que cita corretamente essa função e o tipo de mistura que ela origina. Quem que vai falar para mim? Alguém quer falar para mim? E a do dia 19 de agosto, não, e eu. Não entendi nada aí. Daniel. E a do dia 19 de agosto. O que tem 19 de agosto? E eu. Fala, Amanda! Abre a câmera, abre seu coração para mim, Amanda. Tá me ouvindo, professora? Tô te ouvindo, meu anjo, pode falar. É a letra 3, né? Tô no número 3. É a letra A. Ah, ele funciona como um emulsionante, um colóide, vai dar cremosidade, ele vai expandir. Daniel, eu não estou entendendo o que você está falando. Dia 19. O que tem dia 19? Teve dia 19. Quarta-feira, não dou aula quarta-feira. Ah, você está vendo aí pelo seu celular. Não tem duas atividades. São os gabaritos. São os gabaritos. Não tem atividade. Gabarito da apostila, capítulo 10, e gabarito dos suplementares. Não mandei nenhuma atividade. É gabarito. Não são duas atividades. São dois gabaritos. Capítulo 10 da apostila e capítulo 10 da atividades suplementares, gente. São livros diferentes. Por isso que são gabaritos diferentes. Número 4. Quem quiser aí responder para mim, fica à vontade. O ar atmosférico é formado por vários gases. Amanda vai responder. Como o gás nitrogênio e o gás oxigênio, nós não conseguimos vê-los. Em muitos locais, devido à poluição, ele também pode conter partículas sólidas, como fuligem, tá? Que é a parte da queimada. Em situações como a desses locais, o ar atmosférico pode ser considerado como, Amandica? Pode responder para mim aí, Amanda, linda, fala. É a 4, né? Isso. É a letra D. Mistura heterogênea. Heterogênea, porque a gente consegue ver que no ar atmosférico está aí a composição da fuligem. Então, eu vou ter aí o quê? Duas fases. Mistura heterogênea. Daniel, pode falar. Qual que é, prof? É da 7? 7? Eu tô na 5. Ah, não. Eu tô na 5. Calma que a gente chega na 7. Olha lá. Eu tenho ali, sabe-se que o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e água formam uma mistura tipicamente homogênea. Você coloca a água ali, coloca um pouquinho de sal, mistura homogênea. Não consigo ver o sal na água. Eu sei que ele está dissolvido. Contudo, dependendo da quantidade de sal adicionado, pode-se obter um sistema heterogêneo. Por quê? Porque ele vai ter uma concentração exagerada de sal, consequentemente, não vai começar mais a dissolver, ou seja, a substância vai estar saturada de sal. Atingiu a saturação da substância, ela não dissolve mais. Sabe-se que a quantidade máxima de cloreto de sódio que se dissolve em 100 ml de água a temperatura ambiente é de 36 gramas. Com base nas informações anteriores, responda a seguinte pergunta.
A adição de 20 gramas de sal de cozinha a 100 ml de água produziria uma solução? Sim, com certeza. Justifique sua resposta. Por quê? Porque seria uma mistura homogênea. Se eu tenho uma quantidade, está falando ali para mim, que em 100 ml a quantidade máxima de sal que eu posso pôr é 36 gramas, e ele está dando no exercício que a gente colocou apenas 20 gramas para 100 ml de água, quer dizer que o sal vai ser totalmente dissolvido, transformando aquela mistura em uma solução homogênea, mistura homogênea, ou seja, eu não vou saber o que é sal e o que é água ali naquela mistura. Agora, outro caso. Caso fossem adicionados 50 gramas de sal de cozinha a 100 ml de água, quantas fases apresentaria o sistema formado? 2. Por quê? Eu vou ter água, certo? Eu vou ter 50 gramas de sal. Ou seja, eu sei que o exercício me mostrou que eu posso colocar apenas 36 gramas de sal. Se eu estou colocando 50 gramas de sal, vai ter uma quantidade maior do que vai ser dissolvido, ou seja, vai sobrar sal no fundo do copo ali que está com água. Ou seja, eu vou ter uma mistura com 2 fases, vai ser heterogêneo. Ali, ó, o sistema formado seria heterogêneo com 2 fases. Uma contendo a água e o sal dissolvido e a outra contendo o sal não dissolvido, porque tem sal demais. Isso porque a quantidade de sal acrescentada à água é superior a 36 gramas. Belezinha? A número 6. Ao chegar em casa após uma aula de ciências, Rafael percebeu que sua irmã estava bem cansada e indisposta, aparentando estar doente. O pai de Rafael lhe contou que ela estava desidratada, pois apresentava diarreia e vômito resultantes de uma infecção alimentar. Além disso, pediu para que Rafael colocasse um pouco de soro caseiro em um copo, que mais tarde seria servido à sua irmã. O soro caseiro estava na geladeira e ao lado de uma jarra de água que era idêntica à que guardava o soro caseiro, o que deixou Rafael muito preocupado. O motivo da preocupação de Rafael é que nenhuma das jarras continha uma identificação, né, como uma etiqueta ou marca qualquer. Diante da situação descrita, responda: é possível diferenciar a água do soro apenas pela aparência? Não, não tem, porque o soro caseiro, né, ele é transparente, é feito em água, diluição de sal e açúcar, né, numa quantidade adequada ali para se fazer o soro. Explique com base nas propriedades das misturas, né? A gente sabe que quando a mistura homogênea, ela tem a mesma aparência. Então, por quê? Porque não aparece divisão de fases, e isso dificulta. É a mesma coisa que eu colocar soro caseiro, água e álcool. Eu não vou conseguir. Pelo cheiro do álcool, eu vou saber que é álcool, mas se eu não posso cheirar nem provar, quer dizer que eu não tenho como distinguir essa mistura homogênea, né? E a letra B, caso o Rafael confunda as jarras e acabe servindo a sua irmã um copo contendo apenas água, não há motivo para preocupação. Você concorda com essa afirmação? Explique. Não, tem que discordar dessa afirmação, porque se ela está desidratada, né, a ingestão de apenas água não vai repor os sais minerais presentes no soro, né, que ela precisa tomar. Então, só beber a água não vai fazer ela melhorar. Ela precisa ali estar ingerindo a substância adequada, que no caso seria, né, o soro caseiro, tá? Ali, ó, os alunos devem discordar da afirmação, pois a ingestão apenas de água não irá repor os sais minerais, que também são perdidos quando a pessoa sofre uma desidratação, exatamente. Aí chegamos na 7. Daniel, quer fazer comigo? Beleza, Daniel, vamos lá. Vou ler e você vai explicar. No Brasil, é comum que a gasolina vendida nos postos esteja misturada a uma certa quantidade de álcool, certo? Quem que é Edu? É o Eduardo? Embora o álcool seja muito solúvel em água, podendo formar o álcool combustível. Ele também pode ser misturado à gasolina. Por lei, a gasolina não pode conter mais que 25% de álcool misturado ao seu volume total. Ou seja, considerando um volume de 50 ml de gasolina,
A quantidade de álcool misturada não deve ser maior do que 12,5 ml. Uma equipe de fiscais resolveu testar a gasolina de um posto acusado de adicionar um volume de etanol superior ao permitido por lei. Por isso, os técnicos coletaram a gasolina do posto e levaram para análise. Observe as imagens. Então, eu tenho ali no Becker 1, né? No medidor 1 ali, eu tenho a gasolina com álcool e adicionou 50 ml de água. Eu tenho a gasolina sem álcool, 10 ml, né? Na faixa ali, né? De aumento da fase incolor, ou seja, da água. Então, aumentou 10% aí, 10 ml. Um dos técnicos despejou 50 ml de gasolina coletada em uma proveta, tubo graduado de vidro, de 100 ml. Depois ele adicionou 50 ml de água e mexeu bem a mistura com um bastão de vidro. Após alguns minutos, a mistura apresentava o aspecto observado na imagem 2. Note que a fase incolor ocupa um volume superior a 50 ml, ou seja, está alterado, né? E que a gasolina já não está misturada ao álcool. Diferente da gasolina comprada no posto da imagem 1. Comprada. De acordo com a situação apresentada, responda. Por que a gasolina, após ser misturada com a água, passou a ocupar a parte superior da proveta? Pode abrir aí o áudio, Daniel. A gasolina passou a ocupar a porção superior porque apresenta densidade menor que a da água, formando uma mistura heterogênea com duas fases. Exatamente. E a letra B, ele pergunta, a gasolina do posto investigado estava ou não dentro dos padrões da lei? Justifique sua resposta. Pode falar, Daniel. Não, pois considerando que a quantidade máxima de álcool permitida é 50 ml de gasolina e de 50 ml de gasolina e de 17,5 ml. 12,5. E que o volume 12,5 ml. E que o volume de álcool presente na gasolina do posto testado era de 10 ml. Pode-se afirmar que a gasolina desse posto está dentro dos padrões legais para Isso aí, eu falei para vocês que estava adulterado, mas não estava não, porque ele só apresentou 10 ml aí, sendo que por lei seria no máximo 12,5. Então estava atingindo aí os padrões, né, adequados. Eu não vou baixar mais, Amanda, tranquilo. Agora eu tenho a número 8. Com o intuito de produzir um material de alta resistência para a construção de peças de automóveis, 3 metais foram misturados e deram origem a uma liga metálica de coloração acinzentada. É muito resistente. O gráfico mostra a quantidade em porcentagem de cada metal na composição dessa liga. Com base nos seus conhecimentos e nas informações disponíveis, responda as perguntas. Eu tenho lá o metal 1, quase 30%, né? Vamos colocar 30%. Metal 2, 50%, e o metal 3, perto dos 20%. Né? Como esses metais podem ser misturados para formar uma liga metálica? Como que a gente pode falar? Alguém quer falar? Quer estar lendo? O que quer fazer? Alguém se manifeste? Pode falar, Daniel. Professora, é a ADA 8, né? ADA 8. Com exceção do mercúrio, os metais são encontrados naturalmente no estado sólido, o que impossibilita a sua mistura com outros metais. Uma das formas mais utilizadas para realizar a mistura de alguns metais é aquecendo a temperaturas altíssimas até que assuma a forma líquida. Isso é levando-os ao ponto de fusão. No estado líquido, os metais podem ser misturados e após o resfriamento, solidificando e originando as ligas metálicas, que correspondem a misturas homogêneas. Isso. Então, o que ele está falando assim? Como que os metais podem ser misturados? Primeiro, eles precisam ser derretidos. Quando a gente vai derreter algo, a gente vai transformar, no caso, algo sólido em líquido, que é atingir aí a parte de fusão, transformação de sólido em líquido.
e depois ele volta a ser sólido novamente, depois do resfriamento. Isso, tornando-se os metais líquidos, é possível a sua mistura, por isso que é possível formar ligas metálicas. Na letra B, no caso dessa liga metálica, qual dos metais foi utilizado como solvente da mistura? Vai, Daniel. O metal utilizado como solvente na liga mencionada foi o 2, pois ele se encontra em maior quantidade na mistura. Com isso, ele serviu para dissolver os metais 1 e 3. Exatamente. Então, a gente tem Os que soludos dessa mistura. Qual que é o que está em maior proporção. Aquele que tiver em maior proporção é que vai servir de solvente, ou seja, é nele que vai ser aí, né, acrescentados os outros para serem dissolvidos, ok? A número 9 está assim: uma equipe de pesquisa está desenvolvendo o metal a partir da mistura de duas substâncias, a 1 e a 2, ali no desenho, ali, insolúveis entre si. Para isso, os dois processos A e B foram realizados, originando dois materiais diferentes. Observe o esquema a seguir, eu tenho aí o esqueminha, né? E aí vem a pergunta: qual dos processos deve ser adicionado à mistura? Um componente com propriedades Qual dos processos deve ter adicionado à mistura um componente com propriedades emocionantes ou dificuldade? Justifique com base no esquema. Alguém quer falar alguma coisa? Vai lá, Amanda. É a 9, né? A 9. É a letra B. A letra B. O Não, processo letra que deve ter adicionado à mistura um emulsionante é o B. Os emulsionantes são agentes que podem se ligar aos diferentes metais misturados, tornando-os um pouco mais solúveis. No processo B, pode-se observar que a substância 2 permaneceu espalhada. Na substância 1, mesmo após o tempo de repouso, algo que não ocorreu ao final do processo A. Isso, Amanda. Muito bem. Agora, número 10. Falta só duas aí, três para a gente terminar, galera. Ao retirar da geladeira uma jarra de suco de maracujá, observa-se que a aparência é diferente, né? A gente vê isso no suco de maracujá, né? Do momento do preparo. Considerando as características do suco, imediatamente após seu preparo e ao ser retirado da geladeira, sem agitação, como podemos classificar essa mistura? Olha lá, Amanda. É a letra 10. Não, é o número 10. É o número 10. O suco de maracujá é uma suspensão, pois ao ser deixado em repouso, ocorre a separação da mistura em duas fases. Nesse caso, o tamanho das partículas é tão grande que é possível enxergá-las a olho nu, o que caracteriza as suspensões. Exatamente. Olha lá, número 11. Um técnico de laboratório precisa preparar duas soluções, cada uma com solutos e solventes diferentes. As substâncias disponíveis em seu laboratório são água, querosene, acetona e óleo mineral, tipo vaselina líquida. Antes de preparar as soluções, o técnico realizou alguns testes com o objetivo de avaliar a solubilidade de cada uma das substâncias. As misturas realizadas e os resultados obtidos foram os seguintes. A gente tem toda a imagem aí na apostila: mistura 1, mistura 2, mistura 3, 4, 5 e 6. Quais misturas formaram uma solução e justifique a sua resposta? Quem vai? Vai lá, Amanda. Mistura 2, água mais acetona. E mistura 5, querosene mais óleo mineral. Formaram uma solução. São as únicas misturas homogêneas, ou seja, que apresentam apenas uma fase. Exatamente. E a letra B está falando assim, ó. Você vai fazer também, tá, mano? Considerando a densidade das substâncias utilizadas, identifique cada fase das misturas
que não formaram soluções. Pode falar. Mistura 1, fase inferior, água. Não precisa falar o número, você só fala assim, ó. Mistura 1, fase inferior água, fase superior querosene. Mistura 3, pode continuar. Sim. Fase inferior, água. Fase superior, óleo mineral. Mistura 4, fase inferior, querosene. Fase superior, acetona. Mistura 6, fase inferior, óleo mineral. Fase superior, acetona. Isso. E para terminar aí, leia o texto. A água é uma substância pura que, ao interagir com outras substâncias, pode produzir diferentes misturas. Com a adição de uma pequena porção de açúcar à água, obtém-se uma mistura homogênea, também conhecida como suspensão. Nesse sistema, a água é o soluto e o açúcar o solvente. Diferentemente do açúcar, a adição do óleo de cozinha, a água produz uma substância pura bifásica, em que o óleo flutua sobre a água, né, por apresentar uma densidade maior do que a dela. O texto acima apresenta alguns erros conceituais. Considerando os estudos realizados, reescreva-os de modo a deixá-lo correto. Vai lá, Amanda. A água é uma substância pura que, ao interagir com outras substâncias, pode produzir diferentes misturas, com a adição de uma pequena porção de açúcar à água. Obtém-se uma mistura homogênea, também conhecida como solução. Nesse sistema, a água é solvente e o açúcar é o soluto. Diferentemente do açúcar, a adição do óleo de cozinha à água produz uma mistura bifásica, em que o óleo flutua sobre a água por apresentar uma densidade menor do que dela. Exatamente. Muito bem. E com sucesso, nós conseguimos aqui concluir com chave de ouro todo o nosso conteúdo, com a glória e a graça de Deus, né? Preciso de uma pausa, pode fazer a pausa. Eu já estou encerrando aqui, tá? Semana que vem aí estaremos novamente juntinhos. Amanhã, feriado, para vocês estarem aí descansando um pouquinho, né? Colocando as atividades que precisam estar aí em dia. Ok. Não deixem de fazer as atividades. Belezinha, galera? E semana que vem estaremos juntos aí, se Deus quiser, na apostila 3. Um beijão e até semana que vem. Bom feriado para vocês. Fui!